Olá, aqui é Renzo Nutitelli, do RenzoCast, falando agora finalmente de São José. Esse episódio eu quero tratar um pouco de pensamento positivo e mindset do cérebro aí, de quando você tende a olhar as coisas por um lado positivo, como aquilo pode te ajudar a superar dificuldades e também enxergar oportunidades aí. Continuando a saga de ontem, o fato é que o meu avião atrasou lá no aeroporto Santos Dumont e foi quando eu gravei um episódio podcast. Ele era para sair, na realidade antes, né? Eu cheguei cedo no aeroporto, era 5h30 e meu voo estava marcado só para 8h40, né? A minha esperança era fazer o quê? Era conseguir entrar no voo anterior, mas ele estava cheio. Naquele momento eu já poderia ter entrado. Manja aquele personagem que tinha esquecido o desenho, que tinha um gato antigo, na verdade acho que era uma hiena, que ela ficava assim, ó vida, ó azar, sabe? Tem pessoas que são assim, né? Acontece alguma coisa de ruim, elas entram no modo desse personagem aí, ó vida, ó azar, esse pensamento negativo, e aí o que acontece? A pessoa tem aquele, hoje não é meu dia. E aí começa a acontecer, dizem, né? Começa a acontecer as coisas ruins. E eu não acho que começam a acontecer as coisas ruins. Eu acho que, na realidade, quando a pessoa entra na mentalidade de hoje é o meu dia de azar, ela liga a antena para prestar atenção nas coisas ruins que acontecem. Né? Essa para mim. E aí eu sou um cara de ter um pouco mais de pensamento positivo, ou pelo menos pensar de uma maneira diferente, para tentar enxergar a oportunidade nas coisas, né? Então, quando eu não consegui o voo às 5h40, né? Porque quando tem uma expectativa, a minha expectativa era de adiantar o voo, quando a expectativa não se concretiza, você tem a tendência de se frustrar, né? Então, em vez de me frustrar, eu falei, tô investigando esse mundo de podcast, vou gravar aqui um episódio. Então, em vez de ver um atraso como uma coisa ruim, eu falei, então legal que o avião atrasou e aí eu tenho a oportunidade de investigar e fazer mais um episódio aqui para testar aqui a plataforma de podcast. Fora isso, o americano também tem uma forma de ver essa situação que, se eu não me engano, acho que eu vi num TED Talk, e depois o Renan, um cara que eu fiz uma mentoria de liderança e gestão estratégica, tem até que uma hora fazer um episódio, um podcast sobre essa mentoria, mas tem um ditado que eles falam assim, what if it was a gift? Ou seja, e se o que aconteceu fosse um presente? Né? E eu tenho essa mania, sabe? Tipo, beleza, teve um nevoeiro aqui, o meu avião atrasou agora, o meu voo era 8h40, 10h40, mas de repente, por conta desse atraso, o pessoal pôde fazer uma manutenção melhor no avião, e aí de repente é o fator fundamental essa manutenção preventiva para que o avião não caia. Então, só isso já te liga assim de coisas positivas, de beleza, não vou ficar pensando mais no atraso e beleza, já em vez de pensar que atrasou, eu posso pensar que eu ganhei 1h40 para fazer um episódio de podcast, para investir em alguma coisa que eu estou fazendo. Né? Uma outra coisa que eu acho bacana também, sabedoria popular, eu já ouvi uma historinha do mestre chinês, né? O mestre chinês que está vendo uma história. O rapaz está contando uma história para a fazenda, ele mora lá e alguém chega e o dono da fazenda dá um cavalo para o filho dele. E aí quando dá um cavalo todo mundo fala, nossa, olha que legal, né? O rapaz ganhou um cavalo, né? E todo mundo fala, olha que coisa boa, ele ganhou um cavalo, né? E falam pro mestre chinês, mas o mestre chinês fala, não sei, vamos ver. Aí o rapaz vai andar no cavalo, cai do cavalo e quebra a perna. E todo mundo, nossa, olha que coisa ruim. Ele quebrou a perna. Aí o mestre chinês, não sei, vamos ver. Aí vem uma guerra. E o rapaz não pode ir pra guerra porque ele tá com a perna quebrada, né? E aí sempre tem essa, né, do mestre chinês, não sei, vamos ver. E o que é a consequência disso? É que muitas vezes acontece alguma coisa que você pensa que está acontecendo de ruim na tua vida e depois tem uma consequência positiva naquilo inesperada, né? Como o futuro é incerto e a gente não sabe a história por um todo, você não sabe avaliar
qual foi o impacto de alguma coisa que tenha acontecido na tua vida. E para mim tem um exemplo muito claro disso, eu até já escrevi no meu blog, blog.renzo.pro.br. Lá tem uma história quando o universo conspira em seu favor, onde eu tinha passado para o colégio naval e, pô, aquilo era a minha vida, né? Eu estudava lá, morava lá, trabalhava e achava que ia ser militar para o resto da vida e que minha vida estava garantida. E no terceiro ano, por conta de juventude e responsabilidade, eu acabei sendo expulso, não me deixaram ir para a próxima etapa para eu virar oficial, e aquilo, naquele momento, foi um balde de água fria, cara. Assim, tiraram o mundo de mim, eu não tinha nem lugar para morar no Rio de Janeiro, né? E olhando para trás agora, foi por conta dessa expulsão que eu tive que olhar para outras possibilidades, onde eu investiguei que eu já tinha vontade de ser engenheiro desde o colégio, e aí falei, beleza, vou estudar para o ITA. E daí depois vinha passar no ITA. E eu tenho noção, olhando para trás agora, que se eu não tivesse sido expulso, se eu tivesse continuado dentro do naval, com certeza hoje eu seria um militar lá. Não que isso fosse ruim, mas entre ser um oficial de marinha e ser um engenheiro do ITA, olhando para trás, é muito melhor ser engenheiro do ITA. Abre muitas outras portas e fez de mim o que eu sou hoje, né? Então, ter esse mindset de, beleza, se está acontecendo alguma coisa muito ruim, o que eu faço, né? O que eu sempre faço para mim, e eu acostumei a fazer várias vezes, depois dessa e de outras que já aconteceram, quando acontece alguma coisa muito ruim, e às vezes eu nem consigo pensar pro lado positivo, mas eu penso assim, bom, eu vou rir disso no futuro. Como hoje eu rio dessa coisa da expulsão do colégio naval, eu sempre penso, pô, mas no futuro eu ainda vou rir disso. Ou seja, no futuro, possivelmente, aquele acontecimento não vai ter essa relevância no decorrer da sua vida, né? E o outro fator bacana desse mindset é que ele muda a tua antena. Teve um episódio que eu falei da sua antena captando, né? E tem um fator muito relevante que é o seguinte... eu escrevi inclusive lá, o universo, quando você quer, o universo conspira em seu favor. E aí não é que o universo esteja conspirando em seu favor, é que quando você tem uma meta e um foco, o que acontece? O seu cérebro passa a enxergar o mundo na ótica da realização daquele objetivo. Então, se é uma coisa boa, você passa a enxergar as coisas boas. Você está com um pensamento positivo, você vai enxergar as oportunidades positivas, né? Como eu falei, se atrasou, eu tenho 1 hora para fazer meu podcast aqui, né? Se você está com foco. E é engraçado, porque vendo o livro de psicanálise, um livro chama 12 Rules for Life, do psicanalista Jordan Peterson, um cara muito bom, ele menciona lá, né, que o ser humano não enxerga a realidade como ela é, porque a realidade é um mar de informações muito grande para o nosso cérebro conseguir processar tudo. Então ele tem que, de alguma forma, priorizar o que é importante. E a forma que ele prioriza isso é de acordo com o teu pensamento. Você focou naquilo e vai enxergar as coisas relacionadas ao que você está pensando. E tem um exemplo muito claro, inclusive no reino da visão, isso é muito claro, né? Você não enxerga a realidade, inclusive no sentido da visão. Tem um vídeo muito interessante que eu já vi também há muito tempo, acho que na época de faculdade, lá para 2006, em que no vídeo o locutor fala assim, olha, vai passar um vídeo agora com pessoas... jogando 2 bolas de basquete, passando a bola de basquete um para o outro, e a sua missão durante o vídeo é contar quantos passes acontecem, né? E o que acontece? Quando você começa a ver o vídeo, foi meu caso, eu fiquei de olho nas bolas de basquete, né, um passando para o outro, e aí no desenrolar do vídeo, depois de uns 10, 20 segundos, aparece um cara fantasiado de urso no meio do vídeo, assim, vai passando no meio do pessoal, passando as bolas. Tem um momento que ele para, assim, no meio da tela, é bem no meio, não é uma coisa assim que ele passa escondido no meio de todo mundo. Não, ele passa no meio da tela e ele dá um tchauzinho, assim, pra câmera, né? E aí, quando termina o vídeo, o cara pergunta, né, beleza, você viu o urso? E muita gente não vê, como eu não vi a primeira vez que eu vi.
Aí quando você passa o vídeo na segunda vez, você fala, caraca, como é que eu não vi o urso? Ele estava passando aqui no meio. Então isso uma prova de que quando você está focado, e nesse caso na contagem das bolas, você não vai enxergar o urso. E a mesma coisa para oportunidade. Se você estiver focado ali no pensamento negativo, pode ser que vai passar uma oportunidade por você e você não vai enxergar porque você está focado em outra coisa, né? Então... E aí, voltando um pouco para a história do avião, né? Ele atrasou então no Rio. Enquanto ele atrasou no Rio, eu fiz um podcast lá. E 10h40 eu peguei o avião e cheguei em São Paulo. Ele pousou 20 para meia-noite. Eu estava com a passagem já comprada de meia-noite porque é o último ônibus do dia. Mas aí demorou para liberar, aquela história que às vezes demora, né, apesar de você pousar no horário, demoram para te liberar. Na hora que eu saí do avião era 11h59 e aí ficou impossível de eu conseguir pegar o último ônibus, que eu já tinha a passagem comprada. E aí de novo, né, aquela expectativa de pegar o ônibus, já estava cansado desde 5h30 esperando em coisa de aeroporto, e isso é muito chato. E aí veio um pouco daquela frustração. Aí eu falei, não, beleza, vamos ver as possibilidades aqui. Tem um ônibus para 5 horas da manhã, e aí eu vou ter um tempão aqui, ou eu arranjo um lugar para dormir, faço alguma coisa. Aí eu lembrei que eu já tinha conversado com um cara do Uber, né? Isso é uma coisa interessante para outro podcast também, tentar aprender em todas as possibilidades, mas isso para outro podcast. Mas em uma dessas possibilidades eu tinha conversado com um cara do Uber sobre o fato de eles levarem as pessoas pro aeroporto e a volta não compensar, porque tem que pagar pedágio e tal. E ele falou, não, às vezes o que eu faço, quando eu fecho já uma viagem para o aeroporto de Guarulhos, eu marco uma carona no BlaBlaCar para pelo menos bancar o pedágio de volta. Eu lembrei disso, abri o BlaBlaCar, achei uma caroninha para 1h40 da manhã. Isso já era 00h30. Aí eu falei, tá bom, né? Beleza. Para quem esperar até 5 da manhã, vendo as coisas pelo lado bom, para quem esperar até 5 da manhã até o próximo ônibus, esperar até 1h40 e ainda ir embora de carro, tá beleza, tá bonito. E aí eu sentei, peguei lá, sentei perto de uma tomada, coloquei o celular para carregar e falei, beleza, então ganhei, né, mais aqui 1h10 para fazer alguma coisa. Falei, tô aqui na história de podcast. Aí lembrei, falei, acho que eu vou fazer um podcast sobre pensamento positivo, né? Aí, cara, e aí foi engraçado, né? Aí beleza, já suave, já falei, vou esperar até 1h40, falei, vou aqui fazer o podcast sobre pensamento positivo, porque deu certo, eu consegui uma carona já, né? Vou contar essa história. Aí na hora que eu apertei para gravar o podcast, o rapaz da carona me liga, fala, aí Renzo, onde é que você tá? Eu falei, tô aqui no aeroporto. Ele falou, então, eu tô aqui, cheguei antes do que eu esperava e só tem você e eu já tô querendo ir embora, você quer partir agora? Falei, demorou, né? Peguei tudo, nem gravei o podcast na hora, falei, maravilha, já tô indo embora. Então, o que eu poderia ter visto, nossa, atrasou, deu tudo errado, pena que só no final. Não, vi com uns bons olhos, beleza. Aí ele ainda era Uber ainda, em vez dele me deixar onde ele ia me deixar, que seria na rodoviária para eu pegar outro carro, ele ainda me trouxe até em casa, né? Fiz ali um bem bolado, saiu mais barato eu pagando para ele de carro para me deixar na porta de casa. Então, enfim, esse episódio era então sobre o poder aí do pensamento positivo e como ele te ajuda a pegar a antena do seu cérebro para captar as oportunidades de acordo com o foco que você dá. Então, se você pensar positivo, você vai enxergar as oportunidades e as coisas boas que acontecem em sua volta. Se você tiver com pensamento negativo, fatalmente você vai colocar a sua antena só para captar as bad vibes aí, né? As coisas ruins que acontecem à sua volta. Grande abraço.